Isso, melhor, né? Agora tá inteiro. Então, pessoal, quando a gente fala em hemodinâmica, na realidade é o estudo das pressões do coração. A gente acha que é fazer cateterismo, não. Então, hoje nós vamos falar, dentro da hemodinâmica, da cine-angiocoronariografia. Cine, porque é movimento, coronário, porque a gente vai ver as artérias que cobrem o coração, e grafia, porque tem um contraste. Né? Então, esse contraste vai mostrar a nossa árvore arterial coronária, porque toda a irrigação do coração depende dela. Não custa a gente falar, e eu falo sempre isso quando a gente começa alguma apresentação, que as doenças cardiovasculares continuam ainda na liderança de mortalidade no mundo todo, sobre todas as outras doenças, sobre câncer, Covid. Então, as doenças cardiovasculares ainda continuam como continua sendo a principal causa de internação e de custo pelo SUS. Vocês estão vendo a minha imagem também? Não, né? Tá só a apresentação, não é isso? Agora apareceu de novo os slides. Não, tá bom. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Então, sempre a gente precisa entender a importância do tema. Então, a gente conhecer coronária, mas eu não vou fazer, eu vou fazer oftalmo. É importante conhecer? Sim. É importante você entender, se você não for usar na sua profissão, e claro que todo mundo usa, mas você vai usar com a sua família, com você, é um assunto que você sempre precisa discutir. Outra coisa, moçada, que eu nunca deixo de falar quando a gente está batendo papo com vocês, é que apesar da gente ter reduzido a mortalidade no atendimento ao infarto, nos últimos 20 anos, de 35% para 4,7%, apesar dessa redução da mortalidade dos pacientes que chegam internados, a gente não reduziu a incidência. E aí eu falo com vocês também. Pacientes jovens, profissionais, médicos, profissionais de saúde, a gente não conseguiu mudar completamente os hábitos que levam às doenças coronarianas. Então, só fazendo um parentezinhos aí, lembrando que o que a gente faz agora vai determinar a saúde da nossa coronária. Tá, você está com 20 anos, bacana, mas é aí que vai ter a saúde da sua coronária. Uma vez fizeram um trabalho bem bacana, pegaram adolescentes de 15 a 18 anos, que tinham morrido por outras causas, e foram ver e avaliar a aorta abdominal, e viram que vários desses adolescentes já tinham depósito de placa de gordura na aorta, já tinha o espessamento da parede da artéria. Então você percebe que a sua saúde coronariana ela é formada ainda na nossa adolescência e na vida adulta inicial. Então todo mundo aí para e dá uma repensada se está cuidando bem dessas coronárias. Hoje, com o advento da angiotomografia, que seria um cateterismo não invasivo, a gente consegue ver que gente nova, com 20 e poucos anos, já tem depósito de placa, já tem doença coronariana, tá? E é importante isso aqui, às vezes a gente não entende, quando a gente avalia um eletrocardiograma, entender isso aí, que basicamente o eletrocardiograma, ele vai avaliar o nosso ventrículo esquerdo, que é a parte maior de músculo, onde forma o vetor elétrico, e a gente tem irrigação desde o endocárdio, desde a parte de dentro da cavidade, até na periferia. Né? Então, a gente dá um exemplo bem simples assim, se você for lá no início da sala de aula, ou lá no começo da fila, e dar uma caixa de chocolate, quem que vai ter menor chance de receber bombom dessa caixa? É o pessoal que está no fundo, no fim da fila, certo? Então, quando a gente fala lesão epicárdica, a gente está falando de doença que começa na parte externa do coração, no epicárdio, porque aqui é onde chega a primeira irrigação, e aqui é onde vai chegar por último, no endocárdio. Quando a gente fala, o paciente teve uma lesão subendocárdica, significa que uma lesão lá dentro. Então, ou seja, uma obstrução de 80%, 90% pode dificultar a chegada de sangue aqui. Seria os infartos, na maioria das vezes, os infartos sem supras ou as anginas instáveis. E quando a gente fala que pegou toda a extensão do miocárdio, que pegou desde o endocárdio até o epicárdio, então a gente fala que é sinal de doença transmural, ou doença, ou isquemia epicárdica, ou infarto com supra ou com onda aqui. Legal, pessoal, então vamos falar aqui das coronárias. Eu queria definir bastante com vocês, antes da gente falar angioplastia, antes da gente falar de bifurcação, antes da gente falar de stent,
que seria um próximo encontro nosso, que vocês entendessem bem isso aqui. Então, isso aqui vai acompanhar vocês durante a formação, durante todo o internato, durante a residência médica, entender coronária, saber o que está se passando, né? No final de semana a gente teve urgência no pronto-socorro, tinha uma residente lá, e ela falou, bom, ela assistiu o procedimento, depois ela perguntou, mas qual artéria que você tratou? Puxa, assim, você vê no eletrocardiograma, você está vendo a artéria ali na sua frente, você fez o tratamento da artéria, tem que saber qual artéria que tratou. Então, isso vocês têm que conhecer. Então, essa é a nossa válvula aórtica. Para quem for lá assistir a TAV, vai entender que uma das grandes preocupações que a gente tem, quando libera a TAV, é a oclusão do ósseo das coronárias. Vamos supor que eu libero uma prótese muito alta, e eu venho e ocluo aqui o ósseo da coronária direita, o paciente vai ter um infarto. E não tem como eu tratar, porque está fechado o ósseo, certo? Então, a prótese que a gente coloca, essa TAV, ela tem um free flow, que significa o seguinte, que a parte dela que é recoberta, ela só é abaixo da coronária. Essa parte aqui, ela tem só a tela para deixar livre a entrada das coronárias, tá? Então, a gente tem o seio coronariano direito, o seio coronariano esquerdo e o seio não coronariano. Por isso que a grande maioria das pessoas tem válvula aórtica tricúspide, excetuando as pessoas que nascem com uma cardiopatia, uma anomalia congênita, que é a válvula bicúspide, válvula aórtica bicúspide. Essas pessoas têm só duas, elas têm muito mais chance de ter uma doença aterosclerótica nessa válvula. Quase todo mundo evolui com um problema sério dessas válvulas. Bacana? E aí lá dentro da coronária a gente tem o seio aórtico, e aí quando a gente vai fazer o CAT, a gente põe o catéter aqui no seio, depois a gente movimenta para que ele entre dentro da coronária. Até aqui tudo legal, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Abre o microfone e pergunta qualquer coisa aí para vocês entrarem na aula. Por mim tá tranquilo. Então, beleza. Vocês já tinham ouvido falar de TAV? No CBL de miocardiopatia hipertrófica. Tá, não, mas eu falo, vocês já tinham ouvido falar de o implante da válvula aórtica via transcutânea? Em outras oportunidades, sim, em estudos paralelos. Que bom. Então, bacana, pessoal. Então, vamos continuar lá. Então, agora nós vamos aprender bem isso aqui. Quero que hoje vocês saiam bem tranquilos, para quando vocês estiverem lá na hemodinâmica, vocês conseguirem aproveitar bastante o que vocês estão vendo. Então, quero que vocês... É claro que, como existe muita variação anatômica, é claro que podem ter dificuldade inicial. Inclusive, o residente da cardiologia, ou seja, o cara já fez internato, já fez 2 anos de clínica, já fez 2 anos de cardio, já viu um monte de cateterismo, às vezes ainda ele tem dúvida com alguns ramos, né? Mas o básico, assim, a grande maioria consegue identificar bem. Então, para a gente entender, então tem o tronco da coronária esquerda, que é o left main. Então, desse tronco, ele vai originar as duas principais artérias que vão irrigar o ventrículo esquerdo, tá? Então, quando a gente está falando do coração, a gente divide o coração no sulco atrioventricular, que divide o átrio do ventrículo, certo? Então, a primeira cruz é para cá, um braço da cruz. E o outro braço da cruz é o septo intraventricular, que divide o VD do VE. Então, vocês imaginem um plano nesse sentido e um plano nesse sentido. Pela tronco da coronária esquerda, no sulco atrioventricular vai passar a circunflexa, indo para trás nessa projeção, conduzindo o símbolo. E ela vai encontrar aqui atrás com a outra arterinha que vai vir do lado do seio coronário direito, que é a coronária direita, certo? Então, como se fosse uma mão fechada aqui, ó. Do lado de cá, a circunflexa, do lado de cá, a coronária direita. Mesma coisa acontece com a descendente anterior. A descendente anterior vem até na ponta, alguns podem virar a ponta ou não, e ela vai encontrar com uma arterinha que vai vir aqui, que é uma divisão da coronária direita, que é a DP. Então, o ramo DP, que vocês vão aprender hoje, ele vai vir e vai bater em pinça com a DA. Então, formamos esses dois planos, DA e DP, CX e CD. Então, todas as artérias. Vocês conseguem ver minha câmera aí? A câmera tá ligada ou não? Aqui pra mim não tá, não. Por que a câmera desligou?
Quando começa o vídeo, a câmera não pode ligar mais. Então, a gente, para entender, então você tem uma artéria grande que sai do tronco e vem até na ponta. Todos os ramos que saem dessa artéria, eles estão em diagonal ao ventrículo esquerdo. Gravam bem isso. Então, aqui, ó, a DA vindo até a ponta e alguns ramos em diagonal. Então, são os ramos diagonais. E aí, ó, essa circunflexa, que está aqui no sulco AV, ela vai dar uns ramozinhos na margem do coração. Ó, esses ramozinhos na margem, que eu estou vendo a margem do coração. Esses ramos são chamados marginais. Bacana? Então, os ramos que vão sair da DA, que vai irrigar a parede anterior, são os diagonais. E os ramos que vão sair da circunflexa são os ramos marginais. Coronária direita, entender bem. Eu estava fazendo CAT agora, e aí a hora que eu comecei a fazer angioplastia, um paciente que veio de Campina Verde, aí a hora que eu comecei a fazer angioplastia, eu olhei no monitor 30 de frequência. 30. Ela começou a braquicardizar, começou a querer desaparecer, e eu com a corda guia e o CAT dentro da coronária. Só que era uma circunflexa. Olha que estranho. Mas por que ela fez tanta bradicardia se eu estava tratando a artéria circunflexa? E aí você está vendo aqui, ó, que a coronária direita vai da artéria sinusal, vai da artéria do ramo AV. Então, sempre quando a gente pensa em parte elétrica do coração, a gente está pensando em coronária direita. Quem complica com a arritmia de bradicardia, quase sempre a coronária direita. Porque ela tinha uma alteração e o pessoal da sala ficou sem entender. Os enfermeiros ficaram todos sem entender. Mas como assim? Como que ela está fazendo isso? É porque é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. A gente precisa entender o conceito de dominância coronariana. Então, a hora que você está em sala e você vê lá a coronária, você precisa de entender se a dominância dessa coronária vai ser direita ou vai ser esquerda. Vou explicar bem isso para vocês, porque aí você pode entender o que vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, 85% das vezes, vocês vão ver que a artéria do nó sinusal, né, que é o nó que fica lá em cima, que gera o estímulo, ela vai vir da coronária direita. E a coronária direita vai se dividir em alguns ramos, que não tem muita importância por serem ramos pequenos, são os marginais agudos, mas lá embaixo a gente vai identificar dois ramos. O VP, que é um ramo que vai para a parede posterior do VE, tá? Então tudo que está embaixo, aqui atrás, vai ser irrigado por esse ramozinho que chama ventricular posterior. E o ramo que vai acompanhar o sulco, vai vir no sulco, na parte de baixo, e vai chamar de DP. Tem o DA em cima, DA, descendente posterior, e embaixo, DP, descendente posterior. Muito importante, porque ele vai irrigar o VD, e a parede inferior do VE. Parede inferior do VE, e vai irrigar o VD. A importância do VD. 50%, quando os pacientes infartam uma coronária direita, um infarto inferior, existe um comprometimento do VD, o residente me liga, o interno me liga e fala, olha, recebemos um paciente, tem um supra na parede inferior, nós fizemos umas derivações que a gente aprendeu na liga, que é V7, V8, V3 e V4R, e nós descobrimos que ele tem também comprometimento do VD. Só de vocês me falarem isso num sábado, às 3 horas da manhã, eu já imagino que a mortalidade desse paciente, nessa internação, é 50%. Esse é um paciente grave. Esse paciente é um paciente que eu tenho que ter alguns cuidados especiais, como, por exemplo, não fazer nitrato para ele, tomar muito cuidado com o vasodilatador, evitar beta-bloqueador, porque esse paciente pode ter um comprometimento da pressão. E eu preciso fazer muito volume para esse paciente, para que, se o VD está comprometido, eu tenho que estender um pouco o VD para ele ter volume, para ele ter pressão. E a gente faz 2, 3, 4, 6 litros de volume nesse tipo de infarto, para o paciente ficar hemodinamicamente mais estável. Bacana? Então, relembrando, left main, que é o tronco, vai dar uma artériazinha que vai lá para o sulcato ventricular, que é circunflexa, e aí vai dar as artérias, a artéria descendente anterior com os raminhos diagonais. E aí, falou do miocardiopatia hipertrófica, esse primeiro ramo que a gente vê da descendente anterior
é chamado de ramo septal, ou primeiro ramo perfurante septal. Esse ramo ele é importante nessa doença mesmo, na miocardiopatia hipertrófica, porque existe um tipo de tratamento que a gente faz lá na hemodinâmica, que é uma alcoolização ou embolização desse ramo septal. Porque o problema da miocardiopatia hipertrófica não é que o septo está muito grande, ele está muito avantajado, está muito grosso. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, então aqui tudo está o septo, certo? O septo está aqui. Quando eu faço a embolização, eu vou provocar um infarto nesse paciente aqui. Então, ele começa a ter dor, o eletro supra, e aí eu vou ter um infarto. Então, eu seguro esse paciente, eu faço analgesia para ele, levo ele para a UTI. Quando essa musculatura do septo começar a morrer, esse septo vai fibrosar. E aí, com isso, ele vai ficar um pouco mais fino e vai parar de obstruir a saída do VE, que é a grande preocupação na miocardiopatia hipertrófica, e esse é um tipo de tratamento. A gente chegou a usar bastante esse tratamento, algumas 2 ou 3 décadas atrás, mas os resultados não eram muito padronizados, e muitos pacientes morriam, né? Então, como não é muito bom os pacientes morrerem, a gente hoje está selecionando bem esses pacientes que vão para essa miocardiopatia hipertrófica, para a alcoolização. E outra coisa que pode acontecer, para a gente tratar, é a gente fazer uma cirurgia aberta, né? A gente pode ir lá para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia que chama septectomia. A gente arranca um pedaço do septo, abre o coração, tira um pedaço do septo, como se fosse uma picanha lá na tropeira, você tira aquela fatia e deixa o septo mais fino. Mas não vai sangrar o coração? Vai sangrar, a gente fecha as artérias maiores, mas ele está sangrando para dentro do coração, então isso não tem grande problema. Então agora vamos aprender realmente a identificar isso, anatomia coronariana. Então a artéria descendente anterior e o ramo diagonal posterior, que é aquilo que eu falei para vocês, eles vão fazer essa divisão desse plano, que é um plano interventricular. A artéria circunflexa e a artéria direita vão correr no sulco atrioventricular, não se esqueçam disso. Uma manha que a gente dá lá na hemodinâmica é porque quando o coração tem veia, o coração tem retorno venoso. E aí você espera um pouquinho lá, depois que injetou a coronária, continua filmando e você vê o seio venoso. O seio venoso também corre nesse septo no sulco atrioventricular. Você sabe que ali vai estar a artéria circunflexa e vai estar a coronária direita, tá? Então, aqui é esse plano atrioventricular e o plano interventricular. Olha que bacana aqui, ó. Então, para vocês aprenderem isso aqui, valeu o nosso encontro hoje. Vai valer aquelas madrugadas de domingo que vocês vão olhar e perguntar qual artéria que é essa. Então, vocês sempre vão lembrar que quando a gente estiver com a máquina de hemodinâmica a 30 graus, normalmente essa é a primeira projeção. Para a gente ver o quê? O que é importante, para a gente ver o tronco e a gente ver a descendente anterior. Eu posso classificar a descendente anterior em 4 tipos, dependendo do quão longe ela vai. Né? A tipo 1 não chega na ponta, a 2 chega na ponta, DA tipo 3 cruza a ponta, e a DA tipo 4 vem para a parede posterior. A descendente anterior pode chegar até aqui. Ó. Eu posso olhar lá no eletrocardiograma, falar, aham, com certeza é a coronária direita, porque tem um infarto inferior. E na realidade não, é uma DA muito grande, que ocluiu aqui e está dando um infarto na parede posterior. Então, nesse plano, eu vou ter a descendente anterior e aqui eu vou ter a descendente posterior, elas vão bater em pins. E nesse plano aqui, circunflexo, tendo junto com essa artéria, que é a artéria coronária direita. Legal? Lembrar que a coronária direita vai dar o ramo do nó sinusal, dá um ramozinho que chama ramo do cone, e vai dar depois as artérias do nó atrioventricular. E aí eu falei para vocês, ó, vamos entender o conceito de dominância, que tem muito médico já formado há muito tempo que não consegue entender isso. Então eu vou chamar de dominância direita, que vai acontecer em 85% das vezes, aquela coronária, ela vai além do cruz corde. Quando você falou que é cruz corde, o cruz corde é um encontro desses 2 planos. Quando esse plano encontra com esse, forma uma cruz aqui embaixo, né? Então, essa cruz que está formada aqui embaixo é o cruz corde.
Então, eu vou falar que a coronária direita é dominante quando ela emitir a irrigação aqui para o crus-corde. Eu vou falar que a coronária esquerda é dominante em 15% das vezes, quando essa artéria circunflexa for responsável por essa irrigação. Nesse caso que eu fiz hoje, a dominância era esquerda, por isso que a paciente fez 30 de frequência durante a angioplastia da coronária esquerda. E a dominância esquerda vai acontecer por volta de 15% dos casos, onde o ramo descendente posterior, o ventricular posterior, vão vir da artéria circunflexa, tá? E eu posso chamar de padrão balanceado, quando a coronária direita dá ao ramo DP, ela joga aquele ramozinho para o septo, e a circunflexa dá os ramos ventriculares posteriores. Aí eu tenho uma codominância. Vamos começar a treinar? Então aí eu fiz um CAT, essa primeira projeção, e aí eu vou olhar. Ué, mas eu estou injetando na coronária esquerda e estou falando que a dominância é direita? É aí que a gente aprende, ó. Tronco, dando a DA, essa é a DA tipo 1, ela nem chega na ponta, e o que está vindo no sulco atraventricular é a circunflexa. Como essa circunflexa não chegou no crus-cordes, que é aquela aqui embaixo, para dar DP, eu sei que vendo a coronária esquerda, eu sei que a dominância é direita, porque se a circunflexa não chegou, a direita tem que chegar. Dominância direita, 85% das vezes, olha lá, eu vejo a coronária direita, que é um C, e ela vai me dar um ramozinho que vai lá para trás para o septo, descendente posterior, e esse aqui ventricular, esses dois raminhos ventricular posterior. Então, normalmente, esse aqui é o padrão em 85% das vezes. Opa, ficou diferente, né? A dominância esquerda. Aqui é uma projeção um pouquinho diferente, onde o coração fica paralelo com a coluna, e aí eu vejo lá o tronco. Aí, ó, eu sei que a artéria que passa no sulco atrioventricular é a circunflexa. Sei que as artérias que vão vir na lateral são os ramos marginais. E aqui, ó, tem até uma lesão aqui, ó. Esse é o ramo descendente posterior, vindo da circunflexa. Então, eu sei que essa é a dominância esquerda. Eu sei que tem que ter uma coronária direita muito pequenininha. A coronária direita dessa minha paciente, ela é muito pequenininha, ela é só o comecinho e ela não vem até o crus-cordes. Ela tem que fazer um C grandão e dar os dois ramos. Ó, essa aqui ela está naqueles 15% da dominância esquerda, porque a direita é bem pequenininha, tá? E o padrão balanceado que eu falei para vocês. O que que é? Então, ó, de novo, ó, o tronco da coronária, dando a descendente posterior, da descendente anterior. Essa é uma DA tipo 3, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ela passou pela ponta. Circunflexa dando seus ramos marginais. E aqui, ó, ela dá um ramozinho ventricular posterior. Então, ela vai encontrar que o próximo ramo, quem vai dar o DP, vai ser a coronária direita. Então, esse é um padrão mais raro de a gente ver, que é esse padrão balanceado. Coronária esquerda, chega até próximo do crus-cordes, que está aqui, e dá o ramo ventricular posterior. Né? Ou se nós vamos rodar nossa coronáriazinha aqui, ou se ele não vai achar a mid. Quando a gente muda a aula, às vezes ele não acha a mid. Mas é a mesma, é só o CAT em movimento que eu ia mostrar para vocês. Irrigação do sistema de condução. Vamos lá, pessoal, acorda aí. Coronária direita vai dar origem ao o ramo que irriga o nó sinusal, em 60% dos casos. Independente do padrão dominância. Eu posso ter aquela direita pequenininha, mas o nó sinusal, que é lá em cima, vai vir da coronária direita. Nos outros 40%, o nó vai ser irrigado por um ramo atrial esquerdo vindo da circunflexa. E a artéria do nó atrioventricular vai vir na coronária direita, quando a dominância é direita, e vai vir da artéria circunflexa, quando a dominância é esquerda. Então, existem dois padrões para eu falar em dominância. Um é esse padrão anatômico, quando eu vejo qual artéria que chegou lá, e aí eu posso imaginar no padrão elétrico também. Tá? Se o ramo que vai irrigar o nó atrioventricular for da direita, dominância direita. Se for da esquerda, dominância esquerda. Ramo do cone é o primeiro raminho que sai lá da coronária direita. Ele pode vir da coronária direita ou ele pode vir já direto da aorta. Em 50% das vezes ele sai já direto ali do lado do ósseo da coronária direita, ele sai direto para a aorta, tá? E ele vai percorrer a parede anterior e superior do ventrículo direito e vai fazer um anelzinho anastomótico, que chama anel de Vincent, junto ali em cima da válvula pulmonar. Os ramos marginais
vai suprir a parede livre do VD, tem pouca importância. O ramo DP vai irrigar a porção inferior do septo interventricular e do ventrículo esquerdo. E os ramos ventriculares posteriores irrigam a parede posto-lateral do ventrículo esquerdo. Tem muito nome anatômico, mas isso é importante, porque isso tem uma justificativa clínica, isso tem uma justificativa cirúrgica, e tem uma justificativa na hora que você está conduzindo o paciente lá. Você entender bem o que é isso. O tronco da coronária esquerda vai vir do seio aórtico esquerdo, se não tiver nenhuma variação anatômica, ele vai passar por trás da via de saída do ventrículo direito e vai originar a artéria descendente anterior e a circunflexa. Eventualmente, você pode ter um ramo que sai no meio, ao invés do tronco ser bifurcado, ele é um tronco trifurcado. O americano chama isso de ramo intermédio, e os brasileiros chamam isso de ou diagonalis, quando está mais próximo da DA, ou marginalis, quando está mais próximo da marginal. Então, isso aí é uma dinamicista. Então, vocês vão ver lá, ramo diagonalis. O Rodrigo não falou disso. É o ramo intermédio, que está nascendo mais próximo da DA. A descendente anterior vai percorrer a porção anterior do septo, vai para o ápice e vai dar origem aos ramos diagonais. Imagina a DA como se fosse uma gravata que você coloca, está na frente do seu peito, e as listas da gravata são os ramos diagonais. E a artéria circunflexa vai vir no seio atrioventricular e vai originar esses ramozinhos obtusos, tá? Depende do padrão de dominância. E aí a gente vai ter algumas anomalias, que a gente vê lá na hemodinâmica bastante. São que vai ocorrer em 1 a 2% dos casos com origem diferente. Então, eu posso ter um ósteo separado da DA e da CX, sem ter tronco. Eu posso ter a circunflexa originando lá direto, do seio de Valsalva ou da coronária direita. Né? Eu posso ter uma origem num lugar diferente da aorta. Eu posso ter uma coronária esquerda que vem lá do seio direito e tem o ósteo separado ou tem único. Eu posso ter uma coronária única, saindo de um vaso só. Eu posso ter uma coronária esquerda originando da artéria pulmonar. Esse caso aí tem um significado clínico e é um grande problema, porque vocês lembram que a pressão da artéria pulmonar é por volta de 30 milímetros de mercúrio, e a pressão que eu preciso para irrigar a minha coronária é 120 milímetros de mercúrio. Aí eu tenho um paciente que já nasce com com isquemia miocárdica e já nasce com insuficiência cardíaca, tá? Eu tenho que operar esse paciente rápido, fazer uma revascularização dele e colocar o ósteo dessa coronária que está na pulmonar na aorta, senão esse paciente não vai ter o coração irrigado de maneira direita, tá? Eu posso ter fístula, comunicação entre as coronárias, tá? E eu posso ter a famosa ponte miocárdica, que vocês vão ver quando estiver passando no ambulatório. Alguns pacientes podem ter dor, alguns pacientes podem ter teste positivo, porque ao invés da coronária descendente anterior passar por sobre o músculo cardíaco, ela mergulha e passa dentro da musculatura cardíaca. Aí quando você tem a sístole, a artéria fecha. Quando você tem a diástole, a artéria abre de novo. Então, isso, durante o CAT, a gente vê isso nitidamente. Se o paciente tem uma frequência muito alta, você vai ter um alto índice de ordenha dessa artéria. A princípio, isso não é tão importante, porque as coronárias irrigam o coração durante a diástole e não durante a sístole. E é comum a gente ver aneurismas também na coronária, que podem vir de arterites, como a de Takayama, polarterite nodosa, ou de uma doença aterosclerótica, tá? Aqui é uma fístula, o filmezinho também não vai rodar. E aqui algumas projeções que eu fiz para mostrar para vocês. Ponte de safena. Eu não quero que vocês cheguem lá na hemodinâmica achando que a ponte de safena é um atalho entre a DA e a CX, ou entre a DA e a DA. Não, então as pontes de safena, a gente usa um enxerto, que pode ser do braço, pode ser um pedaço de artéria e tal, e a gente vai fazer a conexão entre a aorta, diretamente, e a parte distal do vaso que está obstruído. E a mamária, a gente usa um vaso nativo, que todo mundo tem, que é a torácica interna. A gente vai lá, tira a ponta dela, que está ali no tórax, vem descascando ela, então fica um vaso que está conectado lá na subclave, fica um vaso solto, sangrando lá na ponta. Eu pego essa pontinha e ponho na descendente anterior. É um vaso lá do meu ombro que vai mandar sangue para o coração. Essa é a ponte mamária. Posso fazer com a esquerda, eu posso fazer com a direita.
Bacana? Esses fios aqui que vocês estão vendo, eles são fios para segurar o tórax. E aqui, ó, a coronária direita está aqui. Olha que legal. Então, a coronária direita estaria vindo aqui, ó. Essa aqui é a coronária direita, certo? Mas aí o cirurgião foi lá na aorta, pegou um pedaço de veia safena e conectou no ramo DP. Né? Então, isso é uma ponte de veia safena para DP. Por que eu sei que essa aqui é a direita? Ó? Porque aqui eu estou conseguindo ver o ramo VP, o ramo DP está aqui, e essa aqui é a coronária direita. Ela parou aqui porque ela está obstruída. Tá? Olha, outra safena legal, ó. Aqui está a aorta. Então, ó, aqui é a nossa aorta, faz assim, ó. E aí eu estou saindo com o vaso lá da aorta, conectando e vindo para essa artéria aqui, que é a marginal. Tá? Eu sei que é marginal porque o VE está aqui, ó. Certo? Esse é o VE. Esse é o sulco ato-ventricular. Quem dá ramo assim, ó, é a circunflexa, das ramos marginais. Então ele pegou uma ponte de safena e veio e conectou lá na marginal. E eu vi alguns aramezinhos aqui, ó, são grampos. Então eu já consigo perceber que esse paciente tem uma mamária, porque esses grampozinhos são para fechar os raminhos da mamária. Bacana, nós temos mais 5 minutinhos aqui, que eu queria olhar aqui para vocês e para a gente fazer algumas perguntas aqui e responder vocês. Vocês já estão me vendo aí agora? Sim, agora voltou. Vamos lá, vamos ver o que ficou de dúvida de anatomia coronariana, de dominância, de anomalia coronariana, para depois a gente vir falando com vocês sobre os tratamentos. Alice, pode falar. Doutor Rodrigo, boa tarde. Oi, Alice. O caso da paciente que o senhor comentou que estava bradicárdica, foi então aquele caso que a artéria sinusal dela estava saindo da circunflexa? Porque Isso. o senhor disse que estava no tronco da esquerda, né? Exatamente. Eu estava na circunflexa, Alice, e aí durante a angioplastia, a hora que a gente fez passei a corda guia, ela foi para 30 de frequência. Eu olhei, ela estava quase parando. E é uma estratégia, quem está em sala, vê a gente fazer, é pedir para você tossir. Vocês sabem, cada vez que a gente tosse, a nossa pressão faz é melhor do que a massagem cardíaca, ela vai para 15 por 10, só de uma tossida, porque você tem uma pressão no tórax. Então eu consigo deixar o paciente, se ele estiver em assistolia, totalmente sem nada, nenhum abatimento, eu consigo ficar com ele 2, 3 minutos, só pedindo que ele tossa a cada 2, 3 segundos, uma tosse forte, e ele vai mantendo o débito cardíaco só pela tosse. A Alice vai lembrar também que ela foi me mostrar um caso há bastante tempo, acho que 2, 3 anos, não sei, de uma ponte miocárdica, né? A gente discutiu, falou sobre o que tratava essa ponte miocárdica. Então, teoricamente, você não precisa ficar assustado, uma ponte miocárdica em si não é uma doença, mas alguns pacientes podem ter alguns sintomas com essa ponte miocárdica, né, Alice? Sim, e aí a outra pergunta, eu acho que a Marcela até fez a mesma pergunta aqui no chat. Quando optar, né, por uma safena, por uma mamária ou por uma angioplastia, o que vai fazer a gente decidir se a gente vai escolher uma coisa ou outra? Isso. Daria para a gente conversar por aproximadamente uns 6 meses para tentar responder essa pergunta para vocês. Qual o método de revascularização? Por quê? Porque isso depende de um negócio que chama heart team, né? Porque são vários fatores para se selecionar isso. Só para vocês terem uma ideia, todas as semanas da cardiologia, a gente vai ter 4, 5 casos onde a gente fica na dúvida para qual método de revascularização vai esse paciente. Mas, basicamente, para a gente tentar não complicar muito, é o seguinte: primeira coisa, se for na urgência, infarto, o miocárdio está morrendo, o tempo é músculo, precisa de abrir essa artéria em 10 minutos. O paciente chegou em meia hora, a gente já tem que estar com essa artéria aberta. Então, ali não tenho dúvida nenhuma, a angioplastia, porque está totalmente fechado, a angioplastia, se mandar esse paciente para cirurgia, ele vai conseguir entrar em cirurgia 2, 3 horas, eles vão parar o coração dele, o coração isquêmico, a mortalidade é altíssima. Então, urgência, angioplastia. Eletivo, no caso o paciente está tendo dor, ou o paciente fez um exame, está com isquemia, eu vou avaliar o número de artérias
obstruídas e a complexidade dessas obstruções. Então, eu tenho lá 1, 2, até 3 lesões, onde não existe tanta complexidade, ou seja, não são lesões que vão ser muito difíceis de ser tratadas, então esse paciente vai ser candidato à angioplastia. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente faz mais de 90% dos casos de coronariopatia percutânea. Né? Então eu falei para vocês que a gente fez 6 casos hoje pela manhã, e a gente vai operar 1 ou 2 na semana. Então, numa manhã eu fiz 6 casos de angioplastia, fora os que a gente fez na urgência, e a gente tem na universidade 1 ou 2 cirurgias de revascularização por semana. Tá? Então, existe essa grande diferença. O que é complexidade, Rodrigo? Complexidade é lesões no tronco da coronária, lesões muito graves, porque aí o paciente pode ter uma parada cardíaca em sala, lesões em bifurcações, onde tem que colocar um stent cruzando com o outro, isso acrescenta muita complicação, ou lesões muito tortuosas, que eu acho que eu não vou conseguir passar, por exemplo, oclusão crônica, a artéria do paciente está ocluída há 2, 3 anos, e agora ele está tendo dor, porque não está tendo colaterais para essa artéria, então esses pacientes podem ser candidatos à cirurgia. Existe um score que a gente faz hoje, que é no computador, a gente põe tudo isso que eu falei para vocês, e aí chama Syntax Score. E aí, pacientes que têm um Syntax Score muito alto, existem estudos mostrando que eles podem ir melhor com a cirurgia cardíaca, tá? Mas isso é a minoria hoje em dia. Então, basicamente, poucas lesões favoráveis de tratamento, angioplastia. Né? Lembrando que o paciente faz angioplastia hoje, lá em São Paulo, por exemplo, ele vai embora para casa no mesmo dia, no Einstein. Aqui, a gente, um pouquinho de cuidado, a gente faz a angioplastia num dia, manda ele no dia seguinte, para casa, tal, é o costume nosso aqui, mas ele poderia ir embora no mesmo dia e trabalhar